Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre regime de bens, certo? No vídeo passado, nós começamos a estudar os efeitos do casamento. Aí vimos que o casamento ele produz três tipos de efeitos: os efeitos pessoais, os efeitos sociais e os efeitos patrimoniais. Os efeitos patrimoniais eu disse que é justamente o estatuto patrimonial do casamento, ou seja, regime de bens. Então, nós vamos começar a estudar agora, nesse vídeo, quais são esses regimes de bens, tá? Mas antes da gente fazer o estudo de um por um dos regimes de bens que estão previstos no nosso Código Civil, nós vamos estabelecer algumas noções gerais, quais são os princípios básicos aplicadores aos regimes de bens, qual que é a eficácia desse regime de bens, tá? Quando que ele começa a produzir efeitos. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que saber que o regime de bens, como eu disse, é o estatuto patrimonial do casamento. É através desse regime de bens que eu vou estabelecer quais são as formas de aquisição de propriedade pelos cônjuges, seja essa aquisição em conjunto, seja essa aquisição separadamente. Quais são as hipóteses que eles possam vir a perder essa propriedade? Quais são as formas de administração desses bens na constância da sociedade conjugal? Como que vai ser feita a partilha desses bens? Quer essa partilha feita em razão do divórcio, quer essa partilha feita em razão da morte de um dos cônjuges. E vamos também, através desse regime de bens, estudar a responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas, sejam dívidas comuns, sejam dívidas do particulares, né? Então, o regime de bens, ele estuda tudo que diz respeito às questões patrimoniais do casamento. As únicas coisas que também têm a ver com aspectos patrimoniais e que não estão dentro de regime de bens é, por exemplo, o usufruto dos bens dos filhos menores, obrigação alimentícia e sucessão. São regras patrimoniais que têm aspectos patrimoniais, mas que não estão regulamentadas nas normas do regime de bens, tá? Por que a gente fala que os regimes de bens eles têm tanta importância? Porque através dessa escolha, dessa opção do regime de bens, que a gente exerce a nossa autonomia privada. Então, como a autonomia privada é a regra do direito civil, a lei dá a faculdade, a lei dá a opção aos cônjuges, então, escolherem o regramento patrimonial do casamento deles. Então, quando nós casamos, nós temos a liberdade, nós temos a faculdade de escolher o estatuto patrimonial que irá regulamentar as questões patrimoniais do nosso casamento, correto? Então, vamos lá. Agora nós vamos estabelecer quais são os princípios gerais dos regimes de bens. O primeiro princípio é o princípio da liberdade de estipulação de regime de bens, correto? Dentro desse princípio, o primeiro ponto que nós vamos estudar é a possibilidade de livre escolha do regime de bens. Essa possibilidade de livre escolha do regime de bens está prevista no artigo 1639 do Código Civil. Então, mais na frente um pouquinho, nós vamos ver que o próximo princípio é a variedade de regimes. Então, nós vamos perceber que o Código Civil ele traz uma gama de regime de bens em que eu posso, dentre esses previstos no Código Civil, escolher qualquer deles, ou até mesmo criar um regime próprio específico, se eu, por exemplo, não me adequar a qualquer desses regimes que estão previstos no Código Civil. Mas vamos lá. Antes de falar quais são esses regimes, nós vamos falar dessa liberdade. Então, Cris, eu posso escolher um regime de bens para o meu casamento, eu posso escolher qual será o regime de bens aplicável ao meu matrimônio? Pode. Esse é um dos princípios, a liberdade de estipulação, ou seja, a minha possibilidade de escolher o regime de bens que melhor me aprouver. Então, diz o Código Civil que os nubentes, antes de contrair o matrimônio, eles têm a liberdade, então, de pactuar, de escolher qual regime de bens que será o regime aplicável ao casamento. Lembrando o seguinte, que o Código Civil ele traz algumas opções de regime de bens. Dentre essas opções do regime de bens, se eu não optar pelo regime da comunhão parcial e se o meu casamento não for feito mediante o regime de separação obrigatória,
As outras hipóteses de regime de bens, elas só podem ser escolhida pelos nubentes, eu só posso optar por elas através de um pacto que nós chamamos de pacto antinupcial. Então, eu exerço essa possibilidade de escolha através de um contrato acessório que antecede o casamento, que só pode ser feito por escritura pública e que necessariamente tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis, que é o nosso pacto antinupcial. Então, eu posso escolher o regime? Posso. Como que eu exerço essa escolha? Através de um pacto antinupcial. Escritura pública e registro no cartório de registro de imóveis, tá? Nós vamos estudar mais na frente também todas as características desse pacto antinupcial. Então, além dessa possibilidade de escolha, esse princípio da livre estipulação traz outro aspecto importante, que é o chamado regime supletivo de bens, o regime supletório de bens, o regime legal de bens. Que regime é esse? É o regime da comunhão parcial de bens. Então, vamos lá. Antes de 1977, o regime legal de bens era o regime da comunhão universal. Então, se as pessoas contraíssem matrimônio, e esse patrimônio foi contraído antes de 1977, elas tinham a opção de escolher regimes de bens, assim como tem hoje, mas se não escolhessem, ou se o regime que elas escolheram foi nulo por algum motivo, aplicava-se àquele casamento o regime supletivo, que à época era o regime de comunhão universal de bens. Hoje, de 1977 para cá, se eu não optar por nenhum regime, então eu não exerço a minha liberdade de escolha, não escolhi regime nenhum, ou o regime que eu escolhi foi nulo ou foi anulado por algum motivo, qual regime que se aplica? O regime legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, o regime supletório, o regime supletivo, é o regime aplicado caso os nubentes não optem por nenhum outro, ou se o regime que eles optaram for nulo por qualquer motivo. Neste caso, aplica-se ao casamento o regime de comunhão parcial de bens, tá? Outra questão importante ainda dentro do princípio da liberdade de estipulação é o que nós chamamos de separação obrigatória de bens, tá? A separação obrigatória de bens como uma mitigação a essa livre estipulação. Então, a regra é a livre estipulação. A regra é que eu posso escolher o regime de bens que melhor me aprouver. Todavia, essa regra ela é mitigada pelo regime da separação obrigatória de bens, também chamado de regime de separação legal de bens. Olha a diferença. Comunhão legal é comunhão parcial. Separação legal é a separação obrigatória. Se ela é obrigatória, se ela é legal, significa que ela é imposta por lei, tá? Cris, mas você não acabou de falar que eu posso escolher regime de bens? Certo, você pode escolher, salvo uma única exceção. Se você se enquadrar em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1641 do Código Civil, você perde a liberdade de escolha e a lei impõe o regime de separação obrigatória. O regime de separação obrigatória ele está previsto no artigo 1641 do Código Civil e ele traz 3 hipóteses de separação obrigatória. Primeira delas é o casamento mediante suprimento judicial de consentimento. Lembra lá. Qual que é a idade núbil? 16 anos. Se eu tenho entre 16 anos e ainda não completei os 18 anos de idade, eu posso casar? Sim, desde que eu tenha autorização de ambos os pais ou representantes legais. Cris, na falta de autorização de um dos pais ou de um dos representantes legais, o que eu posso pleitear? Suprimento judicial de consentimento. Então, o juiz pode suprir aquele consentimento, suprido o consentimento, eu caso normalmente. Só uma observação, quando o meu casamento foi realizado mediante esse suprimento judicial, o meu casamento vai ser realizado pelo regime de separação obrigatória de bens.
Então, muito cuidado para não confundir isso na hora da prova. Todo casamento de menor que está entre 16 e 18 anos é pelo regime de separação obrigatória? Não. Só o casamento do menor que, para casar, precisou do suprimento judicial de consentimento. Regime separação obrigatória, primeira hipótese. Segunda hipótese, daqueles casamentos que são realizados mediante a não observância das causas suspensivas do casamento. Então, nós estudamos que existem os impedimentos matrimoniais e existem as causas suspensivas do casamento, correto? Então, a pessoa que casa burlando, infringindo, obstando uma causa suspensiva do casamento, o seu casamento será celebrado mediante o regime de separação obrigatória. Para quem não lembra, só para recordar lá uma hipótese de causa suspensiva do casamento. A pessoa que divorciou e que não fez partilha do bens. O divorciado pode casar perfeitamente. Mas, Cris, ele ainda não fez partilha dos bens do casal. É possível que isso aconteça? Sim. E ele pode casar novamente? Pode. Só que a única observação é que o casamento dele vai ser celebrado mediante a separação obrigatória de bens. E a terceira hipótese, que gera maior divergência aqui na doutrina, são o casamento de pessoas maiores de 70 anos de idade. Então, se ao casar um dos nubentes tenha mais de 70 anos de idade, o seu regime também será de separação obrigatória de bens. Agora, a doutrina, em sua grande maioria, entende que essa hipótese de separação obrigatória ela seria inconstitucional. Ela seria inconstitucional porque ela fere a autonomia privada, que é uma garantia constitucional. Então, ela vem infringir um dos princípios norteadores do direito privado, que é a autonomia privada. E também fere uma das regras norteadoras do direito de família, que é a intervenção mínima do Estado nas relações de direito de família. Então, o Estado deve intervir cada vez menos nas relações de família. E aqui nós observamos uma intervenção excessiva do Estado nas relações de família. Então, para muitos autores, o casamento de pessoas maiores de 70 anos sobre o regime de separação obrigatória está ferindo o princípio da autonomia privada, consequentemente, ele seria inconstitucional, correto? O enunciado 261 da Jornada do Direito Civil determina o seguinte: se o casamento o casamento de maior de 70 anos foi precedido de uma união estável, não se aplica a separação obrigatória. Então, se antes de casar eu já vivi uma união estável, eu posso casar com a pessoa maior de 70 anos e escolher regime de bens diferente do regime da separação obrigatória, tá? Importante. O rol das hipóteses de separação obrigatória, ele é um rol taxativo. Então, nessas três únicas hipóteses é que eu posso falar de regime de separação obrigatória de bens no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Agora, muito importante no que diz respeito ainda a esse regime de separação obrigatória. Então, vamos lá, gente. Este regime da separação obrigatória, ele vem mitigar o princípio da livre estipulação dos regimes de bens, correto? Só que tem um detalhe. Existe uma súmula, que é a súmula 377 do STF, que vem flexibilizar essa separação obrigatória. Então, a súmula 377 do STF, ela fala o seguinte: no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então, o regime é de separação legal, separação obrigatória. A súmula veio e diz: olha, nos regimes de separação legal de bens, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento. Quais seriam esses bens adquiridos na constância do casamento? É o que nós chamamos de aquestos. São aqueles bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Cris, mas eu preciso comprovar
esforço comum para que essa partilha aconteça, para que essa comunhão aconteça, não. Não há necessidade de comprovação de esforço comum. Esforço comum já é presumido pelo próprio casamento, correto? E quando eu falo esforço comum, essa presunção de esforço comum, eu não estou falando que esse esforço comum precisa ser necessariamente comprovado de maneira financeira, não. Esse esforço comum, primeiro, ele não precisa ser comprovado, porque ele é presumido, e o esforço comum, ele não é necessariamente financeiro. O fato de eu ficar em casa, cuidando da casa, para que o meu marido trabalhe, por exemplo, e ele que está adquirindo onerosamente patrimônio, eu já tenho meu esforço comum presumido, tá? Então, não preciso contribuir financeiramente para ter me esforçado para a aquisição daquele patrimônio. Então, correto? Entendemos? Então, é separação obrigatória, está prevista no artigo 1641, mas esse regime ele é flexibilizado pela súmula 377 do STF, que diz que, apesar de ser separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, correto? Muito importante aqui, essa súmula 377, ela é aplicável única e exclusivamente no regime de separação obrigatória de bens. Eu não aplico a súmula 377 no regime de separação convencional ou absoluta de bens. Nós temos duas espécies de separação previstas no Código Civil: separação obrigatória, que é imposta por lei, separação convencional, que nasce de um acordo de vontades. A súmula só se aplica à separação obrigatória, ela não se aplica à separação convencional. Porque se ela aplicasse a separação convencional, aí sim seria uma intervenção excessiva, porque iria acabar com a autonomia privada. Então, se eu e o meu nubente optamos em casar sobre o regime de separação convencional de bens, não há que se falar em aplicação em incidência da súmula 377. Não. Aqui na separação convencional não há comunhão de patrimônio. Cada cônjuge, cada qual com o seu patrimônio. Correto? O outro princípio, então, primeiro, livre estipulação. O segundo princípio é o princípio da variedade de regimes de bens. Olha, o Código Civil traz 5 espécies de regimes de bens. Quais são eles? Comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, também chamado de regime supletivo, regime supletório, regime legal, separação obrigatória de bens, também chamada de separação legal de bens, separação convencional, também chamada de separação absoluta, separação total de bens, e participação final nos aquestos. Então, tenho 5 espécies. Das 5 espécies, uma delas eu não tenho a faculdade de escolher, ela é imposta por lei, que é a separação obrigatória, tá? Fora isso, dentre as outras 4, eu posso escolher qualquer uma delas para aplicar ao meu casamento. Cris, não gostei de nenhuma, posso escolher outra? Posso criar um regime próprio? Pode. Então, além das 4 opções, você também pode criar um regime próprio para o seu casamento, desde que você, logicamente, não venha ferir regras nem normas de ordem pública. Então, posso criar um regime? Pode, mas o seu regime não pode ferir normas de ordem pública, certo? Porque senão ele vai ser declarado nulo e eu vou aplicar o seu casamento como união parcial. Beleza? Como que eu escolho? Falamos lá atrás. Através de um contrato acessório que antecede o casamento. Que contrato é esse? É o é o chamado pacto antinupcial. Correto? Então, vamos lá. O terceiro princípio é o princípio da mutabilidade motivada, tá?